César estava avançando em sua campanha para conquistar a Gália. Entretanto, Vercingetorix queria unir as tribos gaulesas para uma revolta, que acabaria de vez com a influência romana na Gália. Como César sairá dessa? Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer por sua visualização, e quero pedir que se inscreva se não for inscrito, considere se tornar membro, aqui ou na campanha do Apoie-se, e nos ajude diretamente. Outra opção é comprando qualquer produto da descrição, livros e camisetas sempre estão na descrição e no primeiro comentário. Com sua ajuda ficaremos cada vez mais fortes. Bora para o vídeo. César se envolveu nas guerras da Gália de 58 a 50 a.C., que levaram à conquista total romana da Gália. Quando os Helvécios, uma federação de tribos do que hoje é a Suíça, planejaram uma migração para a costa atlântica através da Gália, César foi para Genebra, e proibiu os Helvécios de se mudarem para a Gália. Enquanto ele foi para a Gália Cisalpina para trazer 3 outras legiões, os Helvécios atacaram os territórios dos Éduos, Ambarri e Alóbroges, 3 tribos gaulesas, que pediram a intervenção de César. César e seus aliados gauleses derrotaram os Helvécios. As tribos gaulesas então pediram a César que interviesse contra uma invasão dos Suevos, uma tribo germânica. César então derrotou os Suevos. Em 57, ele interveio em conflitos entre os gauleses, e marchou sobre os belgas do norte da Gália. A partir disso ele conquistou os povos gauleses um por um. Seus sucessos na Gália trouxeram prestígio político a César em Roma, e grande riqueza através dos saques de guerras, e da venda de prisioneiros de guerra como escravos. Com isso César poderia rivalizar com Pompeu e Crasso. As preocupações com as tribos gaulesas vieram à tona em 52, e causaram a grande revolta generalizada que os romanos temiam há muito tempo. As campanhas de 53 foram muito difíceis, e os gauleses temiam por sua liberdade. Mas anteriormente, os gauleses não haviam se unificado, o que fez com que ficassem vulneráveis a invasões, mas isso mudou em 53, quando César declarou a Gália como uma província romana. Este era um caso de imensa preocupação para os gauleses, que temiam que os romanos destruíssem a terra santa gaulesa, que os carnutes vigiavam. Todos os anos os druidas se reuniam lá para mediar entre as tribos nas terras consideradas o centro da Gália. Uma ameaça às suas terras sagradas foi um problema que finalmente forçou os gauleses a se unirem, sob o comando de Vercingetorix, um poderoso e influente chefe gaulês. Uma grande coalizão de gauleses foi organizada durante o inverno, e essa coalizão pretendia destruir César de uma vez por todas. César estava em Roma quando a notícia da revolta chegou a ele. Ele se apressou, e foi para o norte na tentativa de impedir que a revolta se espalhasse. Ele foi primeiro para Provença, a fim de cuidar de sua defesa, e depois para Gedinco, onde pretendia combater as tropas gaulesas. César seguiu um caminho mais longo até o exército gaulês, com a intenção de conseguir suprimentos. Com isso Vercingetorix foi forçado a abandonar seu cerco dos boios, uma tribo aliada de Roma. Ainda era inverno, e Vercingetorix percebeu que a razão pela qual César havia desviado era porque os romanos estavam com poucos suprimentos. Assim, Vercingetorix criou uma estratégia para matar o exército romano de fome. Ele evitou atacar os romanos diretamente, e em vez disso, decidiu capturar os suprimentos que os romanos poderiam usar. Vercingetorix abandonou muitas pequenas vilas, procurando defender apenas os locais mais bem defendidos, e com mais suprimentos. Mais uma vez, César foi forçado devido à falta de suprimentos, e devido a isso ele cercou a cidade de Avárico, onde Vercingetorix havia recuado. O exército gaulês estava acampado fora da cidade. Mesmo defendendo, Vercingetorix desejava abandonar o cerco e fugir dos romanos. Entretanto os guerreiros de Avárico não estavam dispostos a abandonar sua cidade. Após a chegada de César, ele logo começou a construção de uma fortificação defensiva. Os gauleses perseguiam continuamente os romanos, e seus grupos de suprimentos enquanto construíam seu acampamento e tentavam incendiá-lo. Mas nem mesmo o clima rigoroso do inverno conseguiu parar os romanos, e um acampamento muito robusto foi construído em apenas 25 dias, mostrando mais uma vez que os romanos tinham uma grande engenharia militar. Máquinas de cerco foram construídas, e César esperou por uma oportunidade para atacar a cidade que era fortemente fortificada. Ele escolheu atacar durante uma tempestade, onde os vigias estavam distraídos.
Torres de cerco foram usadas para atacar o forte, e a artilharia atingiu as muralhas. Eventualmente, a artilharia abriu um buraco na parede e os gauleses não conseguiram impedir os romanos de tomarem a cidade. Os romanos entraram e saquearam. César não fez prisioneiros, e afirmou que os romanos mataram 40.000. Mesmo com essa grande derrota, a coalizão não se desfez, e Vercingetorix se provou um líder influente e motivador. Apesar da derrota, os édulos também estavam dispostos a se juntar à coalizão. Este foi mais um revés para as linhas de suprimentos de César, já que ele não conseguia mais obter suprimentos através dos édulos, mesmo que a captura de Avárico tenha fornecido suprimentos para o exército. Vercingetorix partiu para Gergóvia, a capital de sua tribo, onde ele estava ansioso para proteger. César chegou quando o clima esquentou, e a forragem finalmente ficou disponível, o que facilitou um pouco os problemas de abastecimento. Como de costume, César prontamente começou a construir uma fortificação para os romanos. César começou a capturar os territórios mais próximos de Gergóvia, o que levou à Batalha de Gergóvia. O que se seguiu permanece um tanto obscuro. César afirma que tinha acabado de ordenar a seus homens que tomassem uma colina perto da cidade, e que ele então soou em retirada. Mas tal retirada não ocorreu, e os romanos atacaram diretamente o assentamento. Na verdade, é provável que César não tenha realmente soado uma retirada, e que era seu plano o tempo todo atacar diretamente o assentamento. A afirmação duvidosa de César provavelmente foi feita para tirar de suas costas o peso da derrota, pois os romanos estavam em grande desvantagem numérica. César afirma que 700 homens morreram, incluindo 46 centuriões. César acabou com o cerco, e a vitória de Vercingetorix atraiu muitas novas tribos para a sua causa. Assim também, porém, fizeram os romanos que convenceram numerosas tribos germânicas a se juntarem a eles. César marchou com seu exército de volta à sua base principal em Agedinco. Ele havia deixado Caio Trebonio, e 2 legiões guarnecidas em Agedinco. Tito Labieno e outras 4 legiões também retornaram de sua vitória em Lutécia. César enviou mensagens através do Reno para obter cavalaria e infantaria leve das tribos alemãs que havia encontrado anos antes. Enquanto César estava reunindo suas forças em Agedinco, Vercingetorix também estava ocupado recrutando um poderoso exército. Ele convocou toda a Gália para enviar seus guerreiros, e um grande número de cavalaria já havia chegado para ajudar. César decidiu tomar a iniciativa e marchou com seu exército unido de Agedinco para o leste em direção ao território Sequani. Vercingetorix marchou com o exército que ele havia reunido, com o principal foco sendo sua cavalaria, para interceptar César. Os 2 exércitos se encontraram em Vingiane, onde César venceu a batalha derrotando a cavalaria de Vercingetorix. Com sua cavalaria derrotada, Vercingetorix levou o restante de seu exército para Alésia, uma grande cidade dos Mandubios. Vercingetorix escolheu defender a cidade de Alésia, no que levaria ao famoso cerco de Alésia. Após o fraco desempenho em Gergóvia, um ataque direto aos gauleses por César não era mais uma solução viável. Assim, César optou simplesmente por cercar a cidade e matar de fome os defensores. Vercingetorix estava bem com isso, pois pretendia usar Alésia como uma armadilha para conduzir um ataque contra os romanos, e enviou um chamado para um exército que viria em socorro. Vercingetorix provavelmente não esperava a intensidade dos preparativos para o cerco romano. Embora a arqueologia moderna sugira que os preparativos de César não foram tão completos quanto ele descreve, é evidente que César fez algumas obras de cerco verdadeiramente incríveis. Ao longo de um mês, cerca de 25 milhas de fortificações foram construídas. Eles incluíam uma trincheira para soldados, um fosso anti-cavalaria, torres em intervalos regulares, e armadilhas em frente às trincheiras. As fortificações foram cavadas em 2 linhas, uma para proteger dos defensores e outra para proteger dos socorristas. O exército de socorro de Vercingetorix chegou rapidamente. Alésia era um povoado fortificado em uma colina elevada, com 2 rios em 2 lados diferentes. Devido a essas fortes características defensivas, César decidiu fazer o cerco para forçar a rendição por fome. Considerando que cerca de 80.000 homens estavam protegendo Alésia, juntamente com a população civil local, isso não levaria muito tempo.
Para garantir um bloqueio perfeito, César ordenou a construção de um conjunto de fortificações circundantes, uma circunvalação, em torno de Alésia. Tinha 11 milhas romanas de comprimento, cerca de 16 quilômetros, e tinha 23 torres. Enquanto a construção estava em andamento, os gauleses realizaram ataques de cavalaria para interromper a construção. César colocou as legiões na frente do acampamento, para o caso de um ataque da infantaria inimiga, e conseguiu que seus aliados germânicos perseguissem a cavalaria gaulesa. Vercingetorix enviou mensageiros ao redor da Gália para reunir todas as tribos para a guerra, e vir para Alésia, onde o confronto final contra César ocorreria. Quando César ouviu isso de desertores e prisioneiros, ele cavou uma trincheira a 6 metros, com lados perpendiculares e construiu todas as outras obras a 400 estádios, provavelmente 592 metros, de distância dessa trincheira. O objetivo de colocar essa trincheira tão longe do resto das obras era, como César explicou, que a guarnição da trincheira não era fácil, e portanto, essa distância era uma proteção contra avanços de surpresa do inimigo à noite, ou contra dardos lançados contra as tropas romanas que construíam as obras durante o dia. Entre esta trincheira avançada e a trincheira, cavou mais 2 trincheiras de 4,45 metros, de largura e profundidade. César então continuou a construção de fortificações, para que seus inimigos não tivessem como atacar de surpresa. César havia iniciado o cerco da cidade de Alésia, e como era de se esperar, o suprimento de alimentos da população de Alésia, e dos 80.000 soldados não poderia durar muito, e por isso os gauleses precisariam dar um jeito de derrotar as forças de César, um grande confronto aconteceria. Vercingetorix ordenou que todos os grãos fossem levados até ele, e os racionou. Os gauleses reuniram-se em um conselho, e foi decidido que os velhos e os doentes deveriam deixar a cidade. Os habitantes da cidade também enviaram suas esposas e filhos para guardar comida para os combatentes, esperando que César os levasse como cativos e os alimentasse. No entanto, César proibiu que eles fossem aceitos em sua fortificação, com isso Vercingetorix deixou seu povo entre as fortificações para morrer em meio ao combate e de fome. Enquanto isso, a força de socorro gaulesa chegou, e acampou em uma colina a pouco mais de 1 quilômetro da fortificação romana. No dia seguinte, os gauleses acamparam perto da cidade. Eles então atacaram a fortificação romana externa. De algum modo os gauleses coordenaram um ataque conjunto, e os defensores da cidade atacaram simultaneamente a fortificação romana interna. No entanto, este ataque combinado não teve sucesso. No dia seguinte, os gauleses atacaram à noite. Marco Antônio e Caio Trebonio trouxeram tropas dos fortes mais remotos em apoio a seus companheiros. À primeira luz do dia, as forças de socorro gaulesas, temendo ser cercadas por uma investida romana, recuou. O avanço dos gauleses cercados, liderados por Vercingetorix, foi atrasado por ter que encher as trincheiras cavadas pelos romanos. Ao saber da retirada de seus companheiros, os gauleses sitiados retornaram à cidade. Os gauleses acharam uma fraqueza na fortificação romana. O lado norte de uma colina não pôde ser incluído nas obras romanas e eles colocaram um acampamento com 2 legiões em terreno íngreme e desvantajoso. Com isso os gauleses escolheram 60.000 homens, e nomearam Vercassivellaunus, um parente de Vercingetorix, para liderar o ataque naquele local. Eles marcharam para lá antes do amanhecer, e lançaram o ataque ao meio-dia. Vercingetorix fez uma investida e atacou qualquer parte da fortificação interna que parecia fraca. César enviou Labieno para apoiar a defesa da área fraca com 6 coortes de cavalaria. Ele enviou Brutus com 6 coortes de cavalaria e depois Caio Fábio com mais 7 coortes de cavalaria para defender a fortificação interna. Finalmente, liderando novas tropas, ele se juntou. O ataque foi repelido. César então marchou para ajudar Labieno, convocando 4 coortes e ordenando que parte da cavalaria o seguisse e parte dela deixasse a fortificação externa e atacasse a força de socorro gaulesa pela retaguarda. Labieno estava à beira do colapso, e informou César de sua decisão de fazer uma investida como ele havia sido instruído. César se apressou, sua chegada motivou as tropas romanas, que deixaram de lado seus dardos e continuaram o combate com suas espadas.
A cavalaria romana foi vista de repente na retaguarda dos gauleses, as tropas romanas avançaram rapidamente e os gauleses fugiram. Eles foram interceptados pela cavalaria e mortos. Os gauleses sitiados foram retirados da fortificação. Eles fugiram de seus acampamentos, e César comentou que se os soldados não estivessem cansados de enviar reforços frequentes, e do trabalho de todo o dia, todas as forças do inimigo poderiam ter sido destruídas. À meia-noite a cavalaria romana foi enviada para perseguir os inimigos. Muitos foram mortos e muitos fugiram para as terras de onde vieram. Após vários ataques, os gauleses perceberam que não poderiam superar as verdadeiramente impressionantes obras de cerco romanas. Nesse ponto, ficou claro que os romanos seriam capazes de sobreviver aos defensores e que a revolta estava condenada. Com isso o exército de socorro gaulês foi completamente derrotado. No dia seguinte, Vercingetorix convocou o conselho, e propôs que ele fosse morto ou entregue vivo para acalmar os romanos. César ordenou que os gauleses entregassem suas armas e entregassem seus chefes. Os chefes foram trazidos perante ele, e Vercingetorix foi rendido. Ele foi mantido como prisioneiro pelos próximos 6 anos, até que foi desfilado em Roma em 46 a.C., e depois foi morto. Os cativos foram dados aos soldados romanos como parte dos espólios de guerra, além dos edos e arvernos, a quem ele esperava conquistar. Com a revolta esmagada, César colocou suas legiões para passar o inverno nas terras das tribos derrotadas para evitar mais rebeliões. Tropas também foram enviadas aos remos, que haviam sido aliados firmes dos romanos durante toda a campanha. Mas a resistência não havia terminado inteiramente. O sudoeste da Gália ainda não havia sido completamente pacificado, mas mesmo assim, Alésia provou ser o fim da resistência generalizada e organizada contra a invasão da Gália por César, e efetivamente marcou o fim das guerras da Gália. No ano seguinte, no caso 50 a.C., houve operações de pacificação em toda a Gália. Durante as guerras civis romanas que se seguiriam, a Gália foi deixada por conta própria. Marco Agripa tornou-se o primeiro governador da Gália em 39 a.C. Com isso a Gália nos próximos anos se tornaria uma das principais províncias de Roma. A Gália foi dividida em 3 províncias, Gália Aquitânia, Gália Lugdunense e Bélgica Romana. Para César, Alésia foi um grande sucesso pessoal, tanto militar quanto politicamente. O Senado declarou 20 dias de ação de graças por esta vitória, mas, por motivos políticos, recusou a César a honra de celebrar um triunfo, o auge da carreira de qualquer general. A tensão política aumentou, e 2 anos depois, em 49, César cruzou o Rubicão, dando início à Guerra Civil Romana de 49 a 45. Seu poder e honras pessoais cada vez maiores minaram as fundações republicanas de Roma, ligadas à tradição. Mais guerras civis se seguiram ao seu assassinato. A última foi uma guerra entre Otaviano e Marco Antônio, sobre quem seria o único governante de Roma, onde Otávio saiu vitorioso. Isso levou ao fim da República Romana, e o início da Era dos Imperadores. Paul K. Davis escreve que, a vitória de César sobre as forças gaulesas combinadas estabeleceu o domínio romano na Gália pelos próximos 500 anos. A vitória de César também criou uma rivalidade com o governo romano, levando à invasão da Península Italiana. Os números de mortos e capturados dessa guerra são realmente altos, se formos levar em conta os escritos de César. Segundo ele, 1 milhão de gauleses morreram, com mais 1 milhão capturados. Com essa vitória, César finalmente poderia rivalizar com Pompeu em Roma, foi isso um dos principais motivos que levou à Guerra Civil Romana. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.